Vamos lá, continuando aqui para finalizar. Lá na outra aula a gente estava vendo o Eurípides falando mal do Ésquilo, né? Hoje a gente está vendo mais o Ésquilo falando bem das peças dele, né? Fazendo a defesa e explicando por que elas são tão boas, né? Então vamos continuar aqui, né? E falando dos grandes heróis, né? Aquela coisa toda. Fala de museu. Hesíodo é poeta, Homero é poeta, Orfeu é poeta, por aí vai. Isso aqui é importante. Onde foi ele buscar fama e glória, senão as coisas úteis que ensinou? Homero ensinou. Quais foram as coisas úteis que ele ensinou? Estratégia, código militar, equipamentos dos guerreiros. Na Ilíada, tá, gente? Quando a gente lê a Ilíada, é claro e cristalino quando a gente observa lá alguns detalhes em relação à estratégia de batalhas, né? Códigos militares e principalmente equipamentos de guerreiros, coisas assim que serviam inclusive como material de educação para os menores, né? Para as crianças e os adolescentes. Isso era muito comum, tá? Os mais velhos declamarem a Ilíada, vocês sabem, eu já falei para vocês, a Ilíada ela não era escrita de início, ela era declamada, né? Ela era um poema e as pessoas ficavam declamando e declamando e os mais novos começavam a aprender isso através da voz, né? Continuemos aqui. Dionísio. E mesmo assim o Pântacles não aprendeu nada com ele, uma azelha que só visto. Ainda há dias, em pleno cortejo, o sujeito enfia-me primeiro o elmo na cabeça e põe-se depois a tentar prender o penacho. Ele colocou o elmo primeiro, depois foi prender o penacho. No lugar dele pegar, simplesmente colocar o elmo aqui e prende o penacho para depois colocar, né? Ésquilo. Mas, em contrapartida, aprenderam com ele muitos outros tipos notáveis, como Lâmaco, o herói, por exemplo. Pois foi ele que foi me inspirar para compor 1001 façanhas de Patroclus e de Teucros de coração de leão, epítetos que ele gostava de utilizar muito, coração de leão, né? Coração de leão, de modo a estimular a mesma coisa que eu falava para vocês, né? Epítetos, né? Aquiles dos pés velozes, Odisseu destruidor de reinos. E você tem aqui coração de leão. O que seriam os corações de leão, né? Patroclo, por exemplo. Teucro, ele era irmão do Hércules, tá bom? De modo a estimular o cidadão a ombrear com eles. Ombrear é fazer ombro, né? Lado a lado, um ao lado do outro, sem estar menor e nem estar maior. Ombrear, tá bom? Peçam bastante atenção prestem bastante atenção nessas palavras, tá bom? Ombrear com eles ao primeiro toque da trombeta, né? Mas Fedras, não, caramba. Putas dessas eu não compunha, nem estenebeias. E não há quem possa apontar uma só mulher apaixonada que eu alguma vez tenha criado. Mulheres apaixonadas, putas, como ele mesmo falou. Quem gostava de falar essas coisas? Eurípides. Percebem a diferença aí, professor? Eu estou gostando mais dessa, eu estou gostando mais daquele outro, não sei o quê. Pois é, cada um tem um estilo diferente, né?
Continuemos. Eurípides. Não, lá isso não, porque com Afrodite não tens mesmo nada a ver. Afrodite não era a deusa do amor, tá, gente? Afrodite era a deusa da paixão. Vocês vão, de vez em quando, ouvir essa bobagem, dizer Afrodite é a deusa do amor. Nada disso, tá? Afrodite era a deusa da paixão. O Eros era filho dela. Eros é filho dela, tá bom? É exatamente quem soltava as flechinhas, tá? Então, nada de relações entre homens e mulheres nas peças do Ésquilo. Não existia isso. Existia mais briga, existia mais heróis, batalhas. Ares. E olha só que curioso. Ares, o deus da guerra, teve um caso com Afrodite. A Afrodite era casada com... meu Deus, agora eu vou esquecer o nome dele. Hefesto. Ela era casada com Hefesto. Hefesto, deus ferreiro, dos pés tortos. Mas ela tinha um caso com Ares, né? Vamos lá. Continuemos. Ésquilo. E Oxalá que nunca venha a ter, ou seja, nunca venha a ter essa coisa com Afrodite, paixão, ele não quer nada disso. Ao passo que sobre ti, sobre os teus, teve ela um peso tremendo. Ou seja, enquanto o Ésquilo não tinha nada de paixão, nada de relacionamento, com Eurípides tinha absolutamente e demais, né? Por exemplo, Medeia. Medeia, você tinha uma mulher simplesmente se sentindo traída. Ela fez tudo pelo marido dela, né? O Jasão. E o que o Jasão fez? Atraiu. Absolutamente tudo ela fez, inclusive ela matou o próprio irmão para satisfazer a família, né? Como assim, professor? Quando eles estavam fugindo num barco, ela tinha acabado, se eu não me engano, ela havia matado o irmão e ia soltando os pedaços do irmão. De forma que os barcos que vinham seguindo, eles iam sendo parados, digamos assim. Quando eles viam um pedaço ou outro, eles ficavam meio curiosos para saber o que era aquilo. Se eu não me engano, a história é essa, tá? Medeia era quase como uma bruxa, tá? Ela era da família do Sol. O Sol era o deus Sol, tá bom? A ponto que te deixou de rastos, né? Dioniso, lá isso foi, caramba, nem mais nem menos. Aquelas peixas que apontavas à mulher do próximo voltaram-se contra ti também. Olha só a maldade do Aristófanes com o pobre do Eurípides, né? O Eurípides que vivia trazendo esse sofrimento para a vida das mulheres. No final das contas, segundo Aristófanes, esse sofrimento caiu na própria vida do Eurípides, que, segundo a nota aqui, o Eurípides nunca deu certo nas suas relações amorosas, tá? Eurípides. Vamos já parar, tá bom? E, seu grandíssimo safado, em que é que prejudicam a cidade as minhas estenebeias? É o nome de uma mulher, tá, gente? Estenebeia. Em que é que prejudicam a cidade? O que prejudica a cidade ele falar sobre uma mulher, né? É uma pergunta curiosa.
E o Ésquilo? É que levaste esposas distintas, de não menos distintos maridos, a beber cicuta. Cicuta é veneno, tá, gente? Ao verem-se desonradas por causa dos teus Belerofontes. Belerofonte foi mais uma peça do Eurípides, só que foi um herói que traiu a sua amada, tá? Então o Eurípides ele trazia esses sentimentos, né? A briga dele, o conflito, as batalhas eram sentimentais, diferentes do que o Ésquilo apresentava, que eram batalhas físicas, era o próprio Ares, né? Vou já dar uma pausa, tá? Eurípides. E não é real a história que eu compus sobre Fedra? Hipólito e Fedra, né? É outro mito, tá bom? Sem dúvida, La Real é ela, só que cabe ao poeta esconder o mal e não o trazer à cena nem o apresentar. Porque às crianças é o mestre escola que as ensina e aos adultos são os poetas. Logo é nosso estrito dever tratar de assuntos sérios. O Ésquilo ele está punindo, digamos assim, o Eurípides, dizendo a ele que aquilo que ele mostra no palco é aquilo que é visto pela sociedade e aprendido pela sociedade. Traições, sofrimento, revolta, tristeza e por aí vai. Pessoal, a gente dá uma pausa aqui. Na próxima aula a gente trabalha com isso, tá bom? Professor, segunda-feira a gente vai trabalhar leitura de Hans? Sim, tá bom? A gente trabalha isso. Beijos a todos.